Você acreditaria se eu dissesse que muitos dos deuses falsos adorados na Bíblia ainda influenciam o mundo atual, até dentro de igrejas? Isso mesmo. Ídolos pagãos que exigiam sacrifícios humanos, orgias religiosas e até oferendas de crianças continuam se manifestando de formas sutis e disfarçadas. Ao conhecer cada um desses falsos deuses, você vai enxergar como o engano se espalha facilmente quando a verdade é negligenciada, e entender como proteger sua casa, sua fé e seu coração. 1. Baal, o deus do clima que corrompeu Israel. Baal era o nome mais temido e influente entre os cananeus. Considerado o senhor das tempestades, da chuva e da fertilidade, ele era essencialmente o deus do clima nos mitos da região. Isso o tornava uma figura central para povos que dependiam de agricultura e colheitas sazonais. Não era apenas uma divindade simbólica, mas um suposto controlador das forças da natureza, das chuvas que alimentavam as plantações e da fertilidade do solo. É por isso que seu culto cresceu tão rápido e se espalhou por toda a terra de Canaã, alcançando até mesmo as fronteiras e o coração de Israel. A adoração a Baal era profundamente ligada à sexualidade e à violência. Seus rituais incluíam orgias religiosas, danças frenéticas, cortes no próprio corpo e até sacrifícios humanos, especialmente de crianças. Essas práticas grotescas não eram apenas repulsivas, mas promoviam uma desumanização completa do adorador, que se entregava a instintos animalescos sob o pretexto de religião. A espiritualidade era corrompida pela sensualidade, pela dor e pela morte. Não havia arrependimento, mas manipulação dos deuses por meio do prazer e da destruição. O mais alarmante foi ver o povo de Israel, separado e santificado por Deus, sendo contaminado por esse culto. Por diversas vezes, os israelitas abandonaram o Senhor e se curvaram diante dos altares de Baal. Mesmo após terem visto milagres como o maná no deserto e a travessia do Mar Vermelho, eles cederam ao fascínio das religiões pagãs vizinhas. A influência cultural e espiritual dos cananeus minava a fidelidade de Israel por dentro, tornando Baal um dos maiores rivais do Deus verdadeiro. Um dos momentos mais emblemáticos desse confronto espiritual aconteceu no Monte Carmelo. O profeta Elias, servo do Deus Altíssimo, desafiou 450 profetas de Baal para um duelo de fogo. O desafio era claro. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal gritaram, dançaram e se cortaram por horas, sem resposta alguma. Mas bastou uma oração de Elias para que o fogo de Deus descesse do céu, consumindo o altar e demonstrando diante de todos que só o Senhor é Deus. O confronto não foi apenas um espetáculo, mas uma repreensão pública à idolatria. Elias deixou claro que a aliança com Baal era uma traição espiritual. O povo caiu com o rosto em terra e gritou: "Só o Senhor é Deus." Naquele momento, não havia mais dúvidas. O profeta mandou que os profetas de Baal fossem capturados e eliminados, mostrando que a idolatria não teria espaço entre o povo de Deus. Foi uma purificação radical e necessária. Mesmo com essa demonstração de poder, a influência de Baal persistiria por séculos. Reis como Acabe e a rainha Jezabel reintroduziriam o culto, promovendo perseguições contra os profetas do Senhor. Jezabel, em especial, se tornou símbolo da corrupção espiritual ao levantar altares para Baal em Israel e matar os servos de Deus. O nome de Baal se tornaria sinônimo de traição, imoralidade e rebelião contra o Altíssimo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários seu nome e idade. Queremos de te conhecer melhor. E voltamos ao vídeo. 2. Azerá, a deusa da sensualidade travestida de espiritualidade. Azerá era conhecida como a deusa mãe da fertilidade, do sexo e da natureza. Para os povos cananeus, ela representava a força vital feminina, sendo vista como a esposa de El,
o Deus supremo da mitologia cananeia. Seu culto estava ligado à vida, à terra fértil e aos ciclos naturais. Mas por trás dessa fachada de harmonia e beleza, havia um culto perverso, carregado de práticas imorais e um simbolismo que distorcia completamente a verdadeira espiritualidade que Deus ensinara a Israel. Os lugares de adoração a Azerá eram chamados de bosques sagrados ou postes sagrados. Eram montados no alto de montes, em colinas e sob árvores frondosas. Visualmente, esses espaços podiam parecer pacíficos e naturais, mas o que acontecia ali era contrário a tudo que Deus havia ordenado. Os rituais incluíam prostituição cultual, práticas sexuais com sacerdotisas e festas regadas à sensualidade e descontrole. Era uma tentativa clara de manipular os deuses por meio do prazer humano, como se a sensualidade pudesse atrair bênçãos. No coração desses cultos havia uma inversão total de valores. O sexo, que deveria ser sagrado dentro do casamento, era transformado em ferramenta espiritual. Sacerdotisas se ofereciam aos adoradores como se fossem mediadoras da bênção divina. Homens iam aos bosques não para buscar arrependimento, mas prazer. A espiritualidade virou sensualidade mascarada e o desejo carnal era justificado como devoção. Era a idolatria mais perigosa, aquela que parece ter forma de fé, mas que nega a santidade. O rei Manassés, um dos piores reis de Judá, foi além. Ele não apenas permitiu o culto a Azerá, como também mandou esculpir uma imagem da deusa e a colocou dentro do próprio templo do Senhor. Isso foi um insulto direto ao Deus de Israel, um sincretismo monstruoso que misturava o santo com o profano. A presença da imagem de Azerá no templo era o sinal mais claro de quão longe o povo havia se desviado da aliança com Deus. O profeta Jeremias e outros denunciavam duramente esse culto. Deus havia proibido terminantemente qualquer prática que envolvesse postes sagrados, adoração em bosques ou qualquer símbolo que remetesse a Azerá. No entanto, os reis e o povo insistiam em manter esse tipo de idolatria, acreditando que poderiam conciliar o culto ao Senhor com as práticas pagãs. Isso gerava um ambiente espiritual corrompido, onde a verdade era confundida com mentira e a santidade com sensualidade. O reinado de Josias, porém, foi um divisor de águas. Influenciado pelo livro da lei redescoberto no templo, ele iniciou uma reforma radical. Derrubou os altares de Azerá, destruiu os postes sagrados e purificou o templo do Senhor. Ele compreendeu que não se pode misturar luz com trevas, nem servir a dois senhores. A purificação do templo foi também a purificação da fé de Israel, um chamado à verdadeira adoração. 3. Moloque, o deus que exigia crianças como sacrifício. Entre todos os falsos deuses mencionados na Bíblia, talvez nenhum carregue tanto o horror quanto Moloque. Seu culto estava diretamente ligado ao sacrifício de crianças, tornando-o um símbolo da idolatria mais cruel e desumana que se podia imaginar. A imagem mais conhecida de Moloque era uma estátua de metal com braços estendidos, onde crianças eram colocadas vivas para serem queimadas. Dentro da estátua havia uma fornalha acesa e os sacerdotes tocavam tambores ensurdecedores, possivelmente para abafar os gritos das vítimas inocentes. Esse tipo de ritual não era apenas uma aberração moral, era uma afronta aberta ao Deus de Israel. Em Levítico 18:21, o Senhor proíbe categoricamente essa prática. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. A ordem era clara e absoluta. Mesmo assim, essa adoração hedionda se infiltrou entre os israelitas. É espantoso pensar que o próprio povo de Deus, que viu milagres no deserto e recebeu a lei diretamente das mãos de Moisés, chegou ao ponto de imitar os costumes mais abomináveis das nações vizinhas. O rei Acaz foi um dos exemplos mais chocantes dessa corrupção.
Ele não apenas se afastou do Senhor, mas chegou ao ponto de sacrificar seu próprio filho a Moloque, seguindo os rituais pagãos das nações que Deus havia expulsado diante de